Deuteronômio 6, 1 e 2 e 7 e 9. Eu vou pedir que o nosso querido irmão Paulo leia para a gente, por favor, Deuteronômio 6, 1 e 2 e 7 e 9. Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal à tua mão, que serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos lugares de tua casa e nas tuas portas. Amém. Josias, meu irmão, por gentileza, lê também Deuteronômio 6, 1 e 2 e de 7 a 9, o mesmo texto. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra a quem passas para possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Meus irmãos, Deuteronômio 6, 1 e 2, 7 e 9, nós estamos vendo aqui que Deus manda que se ensinem a palavra de Deus. De que maneira? Assentado, andando, deitado, levantando, escrevendo através da nossa casa, para que visualmente a gente possa captar o que é a palavra de Deus. Nós aprendemos muitas vezes, quase sempre, escrevendo. Ainda que os slides nos ajudem a visualizar, mas é escrevendo, tomando nota, anotando, que a gente consegue absorver melhor a palavra de Deus. Muitas vezes é o que a gente precisa fazer e que a gente não tem tempo. Não dá tempo de pegar um graveto, um papel, uma areia, para aprender de maneira simples a palavra de Deus. A pergunta de hoje é: o que é a lei moral? E a participação do Rafael vai se resumir nisso. O que é lei, Rafael? Lei É um ordenamento, né? É um dispositivo estabelecido por uma autoridade. um dispositivo estabelecido por uma autoridade. Muito obrigado. Fiquei quietinho. Mas enfim, estou brincando com o Rafael, meus irmãos. Mas a lei é uma regra dada por alguém. A lei moral de Deus é uma regra que Ele mesmo transmitiu. Como é que essa lei moral, a resposta para essa pergunta, o catecismo nos ajuda? Eu vou ler aqui. A lei moral é a declaração. Anotem aí no papel de vocês. O que é a lei moral? Declaração. Declaração do quê? Declaração da vontade de Deus à raça humana. Não é uma declaração da vontade de Deus apenas para os crentes, é para toda a raça humana. E essa lei moral que foi dada, essa declaração, ela dirige e obriga
a todos a sua obediência pessoal, perfeita e perpétua. Abre parênteses. No íntimo, na disposição de todo ser, alma e corpo, e no cumprimento de todas aquelas obrigações de santidade e retidão devidas a Deus e ao homem. Fecha parênteses. Prometendo vida, se cumprida, e ameaçando de morte, se ela for quebrada. É uma resposta um pouquinho extensa para uma pergunta direta, mas que, quando aprofundado, a gente entende muita coisa. Nessa revelação, meus irmãos de Deus, nessa declaração da lei, há uma promessa e há também uma ameaça. Nessa declaração, o que se promete é vida, mas o que se ameaça é morte. Deus expõe isso de uma maneira muito clara através dos 10 mandamentos, que quando a gente fala em lei moral de Deus, a gente sempre pensa nos 10 mandamentos. Muitas vezes a gente até erra em resumir a lei moral de Deus, ficando somente nos 10 mandamentos. Eu vou pedir que o nosso querido irmão Diácono Luiz leia aí, por favor, Deuteronômio 6, 1 e 2 e 7 e 9, novamente. Estes foram os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Se te ensinasse para que os cumprisse na terra que passas para possuir. Porque tema ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos, e eu te ordeno, cuide teus filhos e os filhos de teus filhos, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Tu as executarás a teu filho, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal nas tuas mãos, e te serão por portal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e das tuas portas. Deuteronômio 6, 1 e 2, 7 e 9, nós acabamos de ler novamente. E ele manda, Deus manda, é uma exigência de Deus que a gente ensine a palavra. Agora, por que é uma exigência? Deuteronômio 5, 1 e 3. Deuteronômio 5, de 1 a 3. Eu vou ler aqui. Por que a lei de Deus é uma exigência? Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe, e não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Ela é uma exigência porque Deus mandou, e Ele mandou que nós fizéssemos. Muitas vezes a gente aponta para o outro, né? Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer assim, assado. A gente foge disso muitas vezes, atribuindo a lei moral às outras pessoas e esquecendo que Deus está falando conosco. Lucas 10, 26 e 27. Lucas 10, 26 e 27. É uma exigência para quem? De que maneira? Diz o Senhor Jesus. Então, Jesus lhe perguntou: está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Quem é que deve seguir a lei moral de Deus? Todas as pessoas. Para quem foi falado? Para nós. E o que nós temos que fazer? O que Deus exige da gente? Só uma parte? Não, todo o ser, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Reverendo Heber Júnior, explicando esse texto em determinada pregação, aqui ele explica que a lei moral de Deus, a lei de Deus, nós precisamos obedecê-la de maneira íntegra, de maneira completa. Quando o Senhor Jesus responde aqui, é só de coração, alma, força e entendimento, seriam só esses quatro aspectos que nós deveríamos obedecer? Não, é todo. Então se alguém falasse assim, e a memória? A gente deve amar a Deus com toda a memória? Sim, também com toda a memória. E alegria também? Sim, com toda a alegria. Nós devemos obedecer a Deus de maneira completa, todo ser. A lei moral de Deus, ela exige isso da gente. Vejamos em Gálatas 3:10, o que o apóstolo Paulo nos ajuda. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas do livro da lei para praticá-las. Precisamos praticar. A gente vai obedecer à lei de Deus, mas a gente, por conta dessa obediência perfeita vindo da gente, a gente alcança a vida eterna. Olha, é possível que se você conseguisse cumprir a lei de Deus de maneira perfeita, talvez Deus olhasse para você diferente. Se conseguisse. Mas nós sabemos que isso é impossível. Isso só foi possível para um homem que veio em carne, se fez entre nós, habitou aqui, está à destra do Pai de Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus. Somente Ele conseguiu cumprir. Todo aquele que tenta viver debaixo da lei é advogado, certo? Não, legalista. Nós não precisamos, nós vivemos pela graça. Então a lei moral de Deus é uma declaração e que ela exige porque em Deuteronômio 5, 1 e 3, que nós acabamos de ler, Lucas 10 também e Gálatas 3 nos explica isso. Mas para quem que é essa lei? E depois eu vou fazer pergunta porque vocês estão anotando aí nas referências bíblicas, tá? Para quem que é essa lei? 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz nos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí, obrigado. Todo o nosso ser, todas as nossas partes, corpo, alma, espírito, e aqui, isso aqui é um texto que a gente não vai entrar no mérito dos triconomistas, o pastor explica para os irmãos depois o que é esse negócio aí, ele está preparado para isso, estudou muito, responde, né, pastor? Mas é todo o nosso ser, todas as partes, é para isso que a lei moral é exigida, assim como em Lucas 10:26, que nós acabamos de ler agora, também a lei moral em 1 Tessalonicenses 5:23, ele nos ensina para quem que é. 1 Tessalonicenses 5:23. Vou pedir que o nosso irmão, querido jovem Samuel, leia por gentileza Deuteronômio 6, 1, 2, 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
até o 9. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão no tal que tu gostas. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6. Mas o que nós falamos agora há pouco a respeito da santidade e retidão? Essa lei moral, ela, além de exigir de todo o nosso ser, ela exige o quê? Ela exige santidade e retidão. Lucas 1,75. Wilton, por gentileza, meu irmão. Lucas 1,75. Em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Onde é que está escrito que nós devemos andar em santidade na Bíblia, meus irmãos? Lucas 1,75. E retidão, de que maneira? Manter puro, Atos 24:16. Etienne, por gentileza. Atos 24:16. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo apresentando a sua defesa, ele dizendo que ele se esforçava para manter pura a consciência, retidão, santidade. Por que nós devemos manter, por que nós devemos obedecer à lei de Deus e buscar andar conforme essa lei moral? Para manter a santidade, manter a retidão, obedecer a Deus. A pergunta 13, a respeito desse assunto, Gerardo Voz faz assim: quais os tipos de deveres que a lei moral de Deus nos obriga a realizar? O que a gente tem que fazer? Resposta: Atos 24:16. A lei moral de Deus nos obriga a cumprir os deveres de santidade e retidão que devemos a Deus e aos homens. Devemos manter pura a nossa mente. A pergunta 14 diz: qual é a diferença entre deveres de santidade e deveres de retidão? Existe diferença entre deveres de santidade e deveres de retidão? Ele responde assim: embora os termos santidade e retidão sobreponham-se até certo ponto, podemos dizer que os deveres de santidade são, em sentido restrito, deveres religiosos. De santidade são deveres religiosos. Os de retidão são no sentido de moral, deveres morais. Por exemplo, a oração e a leitura da Bíblia são deveres de santidade, relacionado à área religiosa. Mas trabalhar diligentemente os 6 dias da semana, como o Êxodo 29 nos diz, fugindo da indolência, é um dever de retidão. Caminhar no dia a dia é um dever de retidão. E as nossas obrigações religiosas de oração, santificação, voltado para a área religiosa. A pergunta 15 diz assim: qual é a diferença entre as obrigações devidas a Deus e as devidas ao homem? O que eu tenho que entregar para Deus e o que eu tenho que entregar só para o homem? Isso existe? Ou tudo a gente entrega para Deus? Fala, Paulo. O que tu achas? O Senhor, nós devemos dedicar todo o nosso ser, toda a nossa alma. Acabamos de ler isso. Tudo é para o Senhor. E indiretamente a gente serve o homem. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Olha o que Gerardo Voz responde. Estritamente falando, todas as obrigações são devidas a Deus. Todas. Não há obrigação devida ao homem que não seja também devida a Deus. Isto é, temos obrigações para com o homem por amor a Deus. Existe, porém, obrigações devidas exclusivamente diretamente a Deus, assim como há outras que lhe são devidas indiretamente em virtude do nosso relacionamento com os nossos semelhantes, dentro da família, por exemplo. Por exemplo,
Honrar o nome de Deus e não tomar o nome em vão é uma obrigação devida diretamente a Deus. Nós carregamos o nome de Deus para onde quer que a gente vá, e isso é uma obrigação direta a Ele. Mas amar o nosso próximo como a nós mesmos é um dever indireto para com Deus. Nesse caso, o nosso dever para com Deus exige que amemos o nosso próximo e busquemos o seu bem. Assim como a nossa obrigação para com Deus compreende a subordinação de nossos deveres para com o homem, nós fazemos tudo para Deus. Ainda que eu vá ajudar outra pessoa, é pelo amor que nós temos ao nosso Senhor, em gratidão, em respeito, em submissão. É dessa maneira que nós devemos caminhar. Então quer dizer que os 6 últimos mandamentos estão relacionados com os 4 primeiros. Sim. Os 6 últimos mandamentos estão relacionados com os 4 primeiros. Aí eu vou perguntar para o Rafael, segunda participação. Quais são os 6 últimos mandamentos? Não furtarás, não matarás, não adulterarás. Muito bem. Não honra pai e mãe. Honrar pai e mãe. Eles Sexto estão mandamento. relacionados à nossa relação com os outros homens. Né? São Diretamente. São 4. São 6. Honrar pai e mãe. Isso. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Olha só que interessante como a gente tem dúvidas na lei de Deus, nos 10 mandamentos. A gente gagueja, a gente fica na dúvida, a gente troca. Por quê? Vamos lá, novamente. Vilton, meu irmão querido, Deuteronômio 6. Cadê ele? Saiu daí? Sumiu? Saiu? Muito bem, Gênesis, o seu mesmo. Deuteronômio 6, 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinar, para que os cumprisses na terra, a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que tempos dias sejam prolongados. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão como um frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha só, ensinar, temer a Deus, guardar, deitado, sentado, isso muitas vezes a gente negligencia, irmãos, ao ponto de nós mesmos não sabermos falar na sequência os 10 mandamentos. O mínimo, o que a gente faz com os nossos filhos é base de repetição. A gente vai inculcar, fala, eles vão gravar. Vai chegar um determinado estágio da vida deles que nós vamos precisar aprofundar isso que eles aprenderam. Nós não ensinamos logo no início a explicar o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um adjetivo. Simplesmente a criança começa a aprender a falar. Lá na frente é que a gente começa, olha, isso aqui que você fala, pois é, a gente vai separar em orações, para você poder compreender o que é cada coisa. A fase das perguntas, ela começa desde pequeno, mas muitas vezes nós, na igreja, somos como crianças espiritualmente. É por isso que a gente tem os catecismos. Estou lendo um livro chamado Pastores da Família, né? Do Vodibal Júnior. E eu cheguei numa parte agora que ele ensina o seguinte: quando um novo convertido chega na igreja, ou melhor, quando um crente chega na igreja, alguém que cresceu na igreja, mas chega um determinado momento da vida que você percebe que ele está com a vida meio destroçada aí. E aí ele pergunta, o que eu devo fazer? A orientação dele, e ele cita George Whitefield, é volta para o catecismo. De que maneira?
a canção que as crianças cantaram aqui. Pergunta número 1 do Catecismo Maior de Westminster e do Breve Catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Baseado em qual passagem bíblica? A gente grava as coisas, mas a gente foge das Sagradas Escrituras. Não sei, o Tiago explicando aqui no início da nossa EBD unificada sobre os catecismos, fez essa pergunta e a gente gagueja. A gente sabe a explicação, mas a gente não sabe muitas vezes a base bíblica para ter aquilo. A gente precisa disso. É por isso que a gente vai ler de novo Deuteronômio 6, 1 e 2 e eu vou fazer a leitura. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, na minha Bíblia, se te ensinasse, está marcado aqui, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Para quê? Para que temas ao Senhor teu Deus, e o quê? E guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E também as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Várias formas de você inculcar no coração das crianças, da tua família, a palavra de Deus. Nós estamos lendo repetidamente um versículo. Qual é? Perfeitamente. É a ordem que Deus nos dá para aprender da palavra dele. Nós estamos repetindo. É o que a gente tem que fazer. No quartel... Não está escrito aqui, obviamente, mas também coloque a Bíblia no teu celular, para que numa situação de emergência você possa recorrer a ela também. São os artifícios que hoje nós temos. Eu não tenho Bíblia. Baixa no celular. Não tem espaço no meu celular. Apaga o WhatsApp. Apaga o WhatsApp não. Apaga. Quebrou, né? Lógico. Só o Rafael que não pode. Todos os demais podem fazer perguntas. E ele pode fazer pergunta para vocês avaliam se faz ou não, tá? Como é que a gente faz para diferenciar essa repetição daquela repetição que a gente vê, por exemplo, na Igreja Católica, que reza, né? Várias repetições. Como é que a gente pode diferenciar essa repetição? Vamos lá. A repetição da passagem, quando falando da oração, é que a oração, a busca a Deus não seja algo vão. Ficar repetindo. Tem que ter racionalidade na nossa oração ao buscarmos a Deus. O sentido da repetição aqui é inculcar, é gravar, vai gravar. Isso deve gerar perguntas. Posso fazer um detalhe? Pode. Eu acho que na questão aí que a gente está falando dessa passagem, é porque a gente já tem uma norma estabelecida. Aquilo dali é uma norma, é uma lei. E ela tem que ser repetida para ficar na nossa cabeça. O que a Igreja Católica faz não é isso. Eles não repetem a norma, a lei. Eles criaram, sei lá, algumas coisas que eles chamam lá, não esqueci agora, mas eles chamam de lá, e eles ficam repetindo. Mas aquilo dali não é uma ordem de Deus direta. Entendeu? Eu acho que aqui, quando o Senhor Deus colocou essa questão aqui dele, dizer que a gente tem que repetir e inculcar, porque é uma ordem direta, entendeu? Aquilo dali que eles fazem na Igreja Católica não é. Eu também estou vendo dessa forma, entendeu? Tá, entendi. Diferença, a gente está tentando diferenciar a pergunta dele. A repetição vã do texto era aquela busca a Deus, era aquele contexto. A repetição aqui que a gente está fazendo é a repetição de inculcar, como o Rafael colocou.
é implantar no coração, não só da criança, nos nossos corações, porque nós esquecemos. Nós precisamos estar revendo constantemente. Assim, o ser humano, ele tem uma necessidade natural de princípios, de norteadores, entendeu? Se a gente não coloca isso, outras coisas vão ocupar esse espaço, entendeu? Eu acho que, quando eu leio, assim, que leu a primeira vez isso aqui pra mim foi a Vanessa, essa daí tudo que tu tá falando, porque foi ela que começou com essa questão de ensino e tudo mais na casa, e ela leu isso aqui e isso ficou na minha cabeça, entendeu? Essa passagem bíblica. E quando o Senhor Deus ele coloca isso aqui, ele está sendo bem direto. Olha, martela esse princípio aí dentro, cara. Martela esse princípio aí dentro. E isso é tão importante que às vezes a gente esquece de fazer. Porque se a gente não fizer isso, a nossa mente mesmo, não vou nem dizer das nossas crianças, mas a nossa mente vai ser ocupada por outros norteadores. Entendeu? Perfeitamente. Alguma coisa vai ocupar o nosso coração. Alguma coisa vai ocupar, não vai ficar vazio. Não diz que a repetição em si não é errado. O problema é o que você está educando. Não tem, o método é o mesmo, mas o conteúdo, Deus está pegando a criança, está pronta para ouvir repetições e Deus diz, olha, aproveita enquanto eles são crianças e repete. Né? O que o Eclesiastes diz? Ó, lembra-te do teu Criador enquanto tu és jovem. Vai chegar um momento que lembrar do Criador vai ficar mais difícil. Então Deus conhece a nossa estrutura e Ele orienta os pais. Ó, repete agora. Repete. Eles não vão entender muitas coisas, mas repete. Vai gravar. Isso é tão importante que vai chegar um tempo que a gente, por exemplo assim, o senhor falou de ter a Bíblia no celular. Vai chegar um tempo que a gente não vai ter. Não vai ter mais essas facilidades que a gente tem hoje. Se a gente não tiver esse inculcado, isso tudo aqui pode. Até um livro, tem um filme. Eu vi faz tempo, tá? Esse GPT coisa lá errada, mas é um livro que ele tem uma ideia interessante. É o livro de Eli. Entendeu? O livro de Eli é aquele cara ele tinha a Bíblia toda na cabeça dele. Toda. E ele era o único ser humano naquele mundo pós-apocalíptico que tinha isso, e ele estava sendo caçado por conta disso daí, entendeu? Eu acho que... E é legal que naquele filme, basicamente, esse princípio aqui que está lá dentro também. Gravado. Dina, Wilton e a irmã Maria. Sobre o que o Josias falou, bem parente comigo, eles fazem aquilo como um rito da igreja para todo mundo, mas que não glorifica a Deus. A intenção deles ali não é aquela glória de Deus, aquelas repetições, mas eles usam uma técnica que Deus nos deixou, que é justamente isso, da repetição. Não manda a gente repetir, decorar a toa. Tem um propósito. E nós fazemos esse propósito de glorificar a gente por ele humano. Decore minha palavra. Perfeitamente. Wilton? Essa ideia do que é certo ou errado, que é moralmente certo, nós já temos no coração. Então, a lei já está no coração. O princípio ela já começa no coração. Então, a dama ela já está no coração. Então, quando ele pega, eles têm essa noção de que falharam. Por isso os envergonham, agora querem se esconder. Caim também, enquanto ato de irmãos, protesta frança, e tem noção de que não fez o certo. Então, com a lei agora escrita, entregue ao homem, nós temos essa lei, mas veja como o homem é perverso. Ele pode sair, ele pode pensar que não precisa entender, ele passa a repetir. Ele pode pensar isso, fugir do entendimento. Então, a própria lei que a gente está vendo ali, colocar isso na testa, na cabeça, vontade da casa. E os judeus, por exemplo, colocam uma caixinha que desenvolve uma tira de couro, né, um filactério no braço, com a lei gravada. Mas está muito além de conhecer, memorizar, decorar a Deus. A lei ela é para ser exercida no dia a dia. Então, a
gente precisa, ao mesmo tempo que eu preciso conhecê-la, repeti-la para mim constantemente, para os meus filhos, para os meus esposos. Nós precisamos discutir isso à mesa, no almoço. Não vai para ser o Bolsonaro que está na mesa, entendeu? É a lei que está na mesa, a discussão das escrituras. Esse exercício é fruto desse buscar memorizar a lei, esse exercício é constante, compreender, não no sentido de, eu decorei, eu já sei quais são os versículos, vai muito além disso. Você precisa viver esses versículos. O começo é no inculcar, e aí a santificação vai despertando isso. Tem muita coisa que a gente não entende, tem alguns que entenderam uma parte, outros não, mas a santificação ela continua, irmã Marilane. Tem um irmão muito querido nosso daqui que ele sabe grande parte dos salmos tudo de cabeça. Existem pregações que ele tem de cabeça, ele falando salmo, ele faz a oração de salmo, a grande maioria dos salmos o presbítero Júlio Bessa fala naturalmente. No seguinte, essa questão de estudar, essa questão da lei moral, né? A gente também tem que ter cuidado, porque a gente sabe que a gente cai dentro dessa lei moral, né? E a gente, quando vai ensinar os nossos filhos, a nossa família, a gente tem que saber também, ter cuidado com isso, porque se a gente ficar muito naquela questão, uma preocupação que eu vejo, tá? E se eu vejo isso porque eu vi uma pregação do Spurgeon na internet, que aí eu fiquei reflexivo, entendeu? Que a lei, ela sempre derruba a gente. Cara, quando ele falou isso, eu fiquei assim, a lei derruba a gente o tempo todo. E aí, a somada ao que o Vilton acabou de falar, né? De, a gente tem que também saber explicar essa questão, né? O próprio texto que tu está estudando, mais para frente, ele diz assim no 10, 20: quando teu filho, no futuro, depois de memorizar, te perguntar dizendo o que significam esses estatutos, aí você vai ter que dar a razão da esperança, dizer quem é teu Deus. Você não vai poder mais ficar só memorizando. Deus vai te colocar em situações que não vai bastar memorizar, você vai ter que falar do teu Deus. Vai ter que viver. É a racionalidade, né? É o que justamente nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo a introdução para o aprofundamento dos 10 mandamentos. A pergunta 93, ela indaga o que é lei moral. Mas por que eu quero saber o que é lei moral? Porque a partir da pergunta 101, se eu não me engano, ele vai começar o que é pergunta 101, qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Essa é a primeira pergunta. Você começa, normalmente a gente pula para o não terás outros deuses diante de mim, mas existe um prefácio: eu sou o Senhor teu Deus. Essa introdução, ela também faz parte. A gente estabeleceu a autoridade. A autoridade de Deus. Fui eu que mandei. E aí, a partir deste ponto que nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, na pergunta 101, a 93 e um pouquinho antes vai falar, a gente está fazendo a introdução. Então, teoricamente, no versículo 20 aqui,
Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo o que significam esses testemunhos, lá na pergunta 101, teoricamente todos nós temos que saber os 10 mandamentos. Então comece a estudar os 10 mandamentos que a gente vai aprofundar lá na frente. A ideia é que a gente comece a aprofundar e entender melhor o que Deus de fato exige da gente. Quando Ele fala, não terás outros deuses diante de mim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, guarda o dia de sábado para santificar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que significa tudo isso? Isso tudo tem que estar inculcado no nosso coração. O que é a lei moral de Deus? Deuteronômio 5:31. É uma declaração, é uma revelação de Deus. O que ela exige? Gálatas 3:10. Exige todo o nosso ser. De quem ela exige? De todas as pessoas da face da terra. Lucas 10:26 e 27. O que ela promete? Romanos 10:5. Vamos abrir Romanos 10:5. Romanos 10:5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ela promete vida. Aquele que viver pela justiça é a vontade de Deus. Aquele que praticar a justiça, a vontade de Deus decorrente da lei, vai viver por ela, vai viver, vai ter vida no nosso Senhor. Mas ela também, ela ameaça de morte. Romanos 6:23, um pouquinho mais atrás. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Há uma ameaça também. Se não andarmos conforme a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, certamente estaremos longe do nosso Senhor. Ele vai olhar para a gente e vai dizer: vocês nunca ouvi falar. Precisamos nos esforçar todos os dias. Não é só no domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Todos os dias. Precisamos nos esforçar. Ela promete vida se for cumprida e ela ameaça de morte se ela for quebrada. A morte é o castigo decorrente da quebra de lei de Deus, mas Deus promete vida pelo cumprimento da sua lei, e só teve um que cumpriu a lei, e é nele que nós alcançamos a vida. Não existe uma forma de chegar a Deus senão pelo Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós temos que nos agarrar a Ele, porque Ele cumpriu a lei perfeitamente, e por conta disso, porque Ele cumpriu a lei e nos deu vida, em agradecimento a gente tenta imitar a Ele, a gente busca, Ele é o nosso modelo, nós precisamos continuar buscando. Deuteronômio 6, 1, 2, 7 e 9, vou ler novamente. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, que te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Repetimos que é uma ordem de Deus gravar e ter inculcado em nossos corações a palavra dele. A lei moral de Deus é uma declaração de Deus
que nós devemos ter enraizado em nossas vidas. É isso que a pergunta do Catecismo Maior 93 faz, é essa resposta que ele dá, e é dessa maneira que nós devemos viver. Perguntas? Vem a pergunta agora. Alan, eu tenho uma pergunta. Quando ele fala aqui ele não está se referindo somente à lei moral, né? Que é para toda a Escritura. Toda a Escritura. Mas a lei moral, ela não está em somente no Antigo Testamento. Sim. Toda a palavra de Deus, nós temos todos os princípios. Não, eu falo isso porque às vezes pode ter uma interpretação do autor, de uma forma geral, de que, não, só tem que colocar os 10 mandamentos. Não, tem que colocar tudo, né? Mas se tu pegar os 10 mandamentos, tu... eu sei. Mas, viu? Só para dar uma... As Escrituras também têm leis cerimoniais e leis civis ou leis judiciais. Então são 3 leis: cerimoniais, civis e lei moral. Leis cerimoniais e leis civis, essas foram abolidas. Elas existem enquanto a nação de Israel existiu. O novo Israel agora é igreja. Então, leis cerimoniais e leis civis, ou leis judiciais, essas já se encerraram. A lei moral permanece. Cristo, inclusive, no capítulo 5 de Mateus, ele faz um comentário interessante sobre o comportamento de Cristo em relação à interpretação da lei, quando ele faz, por exemplo, ouvistes isto, eu porém vos digo. Quando ele está dizendo isso em vários momentos em Mateus, ouvistes isto, eu porém vos digo, ele está fazendo, porque ele está vivendo a lei civil do tempo dele, né? Ele está dizendo, olha, eu obedeço às autoridades, e a lei civil do meu momento, vocês deturparam ela, vocês misturaram, há muitas referências, e está reinterpretando a lei civil, os princípios que as pessoas perderam ao longo do tempo. O Dixon diz assim, também é óbvio que foi a lei moral que Jesus estava revisando, como podemos ver no contexto de Mateus 5, no que se segue. Jesus não prosseguiu a ponto de analisar as purificações cerimoniais, os sacrifícios de animais e regulamentos acerca das cidades de refúgio, mas ele analisou o amor, o assassinato, bem como o casamento, o divórcio. São coisas que estão dentro da lei moral. O conteúdo dessas informações nós encontramos na lei moral. Consequentemente, não há razão para pensar que Jesus tivesse a intenção de destruir a lei moral antes da sua segunda vinda. Na verdade, ele tem em vista a eternidade quando adverte: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5, 19. Bom, meus irmãos, a lei como um todo, a palavra de Deus como um todo, ela precisa ser absorvida. Nós precisamos nos aprofundar, entender a palavra de Deus. Isso é muito importante, não só uma vã repetição, como o Josias colocou, mas uma maneira aprofundada da palavra de Deus. Ela possui muitos entendimentos que vai só do não matarás. Quando você aprofunda essas duas palavrinhas, à luz das Sagradas Escrituras, você percebe que ele vai muito além. Quando o Senhor Jesus fala que a gente mata no coração muitas vezes alguém, isso é uma quebra direta da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em Atos 24:16, quando nós lemos agora há pouco, ele disse que ele se esforçava por manter a consciência pura. Não era falar, mas era a nossa própria mente de uma maneira limpa, digna, reta diante de Deus. Isso é uma dificuldade para a gente. E isso, no aprofundamento do 7º mandamento, o 6º mandamento é explicado. Nós precisamos aprofundar a palavra de Deus. Como eu falei da última vez aqui, que o Senhor tenha misericórdia da gente ao entender e a compreender isso, porque isso, esse aprofundamento, isso é provação, isso é lapidação do Senhor na vida da gente.
Finalizando, meus irmãos. Só falar. Às vezes a gente pode confundir, mas os 10 mandamentos eles são um resumo da lei, não são a lei de Deus. Por causa da tua pergunta, né? A gente tem que ter cuidado para não pensar que tem que guardar só a lei de Deus. Não, tem que guardar a lei de Deus mesmo. Os 10 mandamentos são um resumo da lei, entendeu? Não são a lei. Entendeu? Aí ele está mostrando como ela é muito mais ampla, mas para que a gente possa decorar, para que seja mais prático, o Senhor Deus resumiu. Começa ali. Nos mandamentos. Isso, começa aí. Mas o não matarás ou não assassinarás é muita coisa. Aí se eu não memorizei nem o começo, como é que eu vou discutir essa? E eu creio que Lucas 10 está o resumo do resumo. Aí que É o resumo do resumo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos por esse momento, Pai, de aprendizado da Tua Santa Palavra. Agradecemos, Senhor Deus, pelo momento agradável. Agradecemos, Senhor Deus, por inculcar a Tua Santa Palavra nas nossas vidas. Que agora, Senhor, nós possamos aplicá-la. Que possamos aprofundar o nosso conhecimento na Tua Santa Palavra com temor e tremor, Senhor. Que não caminhemos nas Sagradas Escrituras de maneira displicente, mas com reverência, Pai. Guarda-nos, Pai, e nos ajuda. No Senhor Jesus, colocamos diante de Ti a vida da família do nosso irmão Eliandro, a Mirella, Pai, o Samuel, o Saul, que haverão de viajar. Guarde o Senhor Deus na ida e na volta, e que o Teu nome, Pai, onde quer que essa família esteja, seja glorificado. Em Cristo, Pai, o nosso Senhor, é que nós oramos. Amém.